Se tem uma coisa que fez minhas vendas de opções decolarem, foi aprender a escolher as ações certas. Por muito tempo eu fazia o contrário disso. Eu abria o home broker, olhava as opções, o prêmio e tentava inventar uma operação da minha cabeça. Daí quando eu vi, eu estava operando uma opção que nem deveria estar na minha lista. Hoje é o oposto disso. Eu começo escolhendo uma empresa boa. Só aí depois eu vejo a estratégia de opções que mais pode fazer sentido. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você como é que eu, Felipe Figueira, faço para selecionar as ações candidatas para eu vender opções em cima delas. E, consequentemente, encontrar meu próximo trade em opções. Está interessado? Me segue até o final desse vídeo. Vamos embora. Olha só, meu camarada, não adianta você aprender muito opções e armar uma estratégia top em cima de uma ação ruim. É igual você botar um motor de Ferrari no Fusquinha, né? O Fusquinha até vai dar uma acelerada, mas vai chegar uma hora numa curva ali que vai dar um problema, né? Isso no mercado de opções foi uma virada de chave, porque eu errei muito isso no começo, né? Eu lembro de um caso muito emblemático lá em 2017, né? Que eu vendi put ali de CSN. Ela tava pagando muito, coisa de 6, 7% ali na linha do dinheiro. Fui lá e vendi um caminhão de put. Aí beleza, embolsei essa grana, no dia seguinte já fui viajar, falei, aí beleza, vou pra praia, hotel, sol, quero saber de mais nada. Só que aí depois da primeira semana eu fui ver como é que tava o andamento da minha operação. A ação da CSN já tava lá embaixo, era tarde demais para eu reagir, manejar ou fazer qualquer coisa. Aí eu tive que encarteirar e só depois de anos é que a ação subiu. Aí, meu amigo, essa foi a maior lição que eu já tive em opções. O trade de opções não começa na opção, começa na ação objeto. Quando eu entendi isso, eu parei de caçar prêmio, passei a procurar boas empresas para operar opções. E hoje em dia eu uso 4 filtros super simples para encontrar, dentre todas as ações da bolsa, quais que valem a pena operar opções, na minha opinião. Eu vou começar a compartilhar a partir de agora. Mas opa, pera lá, você está inscrito aqui no meu canal? Se você não está inscrito no canal do Felipe Figueira, você está perdendo a oportunidade de descobrir cada vez mais esse universo das opções, estratégia de geração de renda e dicas fundamentais de bolsa. Clica já o seu dedo no botão inscrever-se e ativa as notificações, beleza? Primeiro filtro, fundamentos. Olha, vou ser bem sincero com você, eu não fico 3 horas vendo o balanço trimestral, tentando alinhar com o fluxo de caixa descontado para fazer um trade de opções, não. Mas também eu não vou ficar operando qualquer bomba só porque parece que a ação vai melhorar, vai fazer uma recompra ano que vem, não. Eu quero saber de forma bem prática, beleza? A empresa ela dá lucro, ou seja, o que ela gera ali de receita, de faturamento, de vendas, aquilo se reverte em lucro para os acionistas ou não? Ou mesmo faturando mais, essa empresa não gera lucro para ninguém e, pelo contrário, gera prejuízo. Então, isso é importantíssimo para você selecionar uma boa ação, né? Outra coisa, essa empresa tem dívida controlada, a dívida negativa, né? Ou seja, tem mais caixa do que dívida, ou ela está com a dívida espiralando, subindo, igual umas outras aí, igual a Braskem e tal, que está na mão dos credores e etc e tal. Como é que está o status dessa empresa em relação à dívida? O setor dessa ação que você está querendo vender opções é um bom setor? É uma elétrica, é um banco? É um setor mais perene ou é uma coisa que foi inventada agora ali? O valuation nada a ver? Outra questão também, essa ação ela tem liquidez para você operar opções? O pessoal consegue comprar e vender essas opções se abrindo a grade, por exemplo, de uma Petrobras da vida. Você vê que tem milhares de opções, né, para você negociar. Gente comprando e vendendo todos os dias, tem grande número de negócios. Essa é a maior variável de liquidez, né? Então isso é importantíssimo. Esses critérios aqui, sem eles, nem dá para operar. Se a empresa é duvidosa em algum desses critérios, eu já tiro da minha lista. Então isso aí já separa o joio do trigo fortemente. Que opções já tem vencimento, volatilidade, strike, eu não vou querer me meter numa ação enrascada por causa de um detalhe. Então em opções é mais sobre dizer não do que dizer sim, né? Especialmente na Bolsa Brasileira, que é muito fácil identificar ações que não atendem a esses critérios que a gente falou e agora. Segundo filtro, o ranking de ações. Eu não quero olhar 400 ações por dia. Isso só gera ansiedade. Você acha que tem oportunidade todo momento, sempre parece ter alguma coisa acontecendo. Se você não tem foco numa short list, uma lista pequena, você está acompanhando ela. Senão você começa a inventar trade, não é verdade? Começa a achar que tem que operar muito mais, e aí a coisa começa a não ir bem. Eu prefiro ter uma lista curta de candidatos potenciais do que ficar atirando para tudo quanto é lado. Que lista é essa? Me acompanha. Aqui no TradingView, que é a maior plataforma
que se tem para você analisar gráficos e você encontrar também ações boas para negociar, tem essa lista, né, que eu carrego aqui, que é das principais ações brasileiras, maiores que tem. Só que não tem como acompanhar todas elas a todo momento. Então a gente tem que fazer um filtro, né? Um ranking. Então a gente tem que peneirar. Como é que eu faço para peneirar, né? Eu venho aqui, crio uma nova aba, rastreadores de ações. É aqui que a gente vai encontrar um filtro. Então, das ações brasileiras, né, da Bolsa Brasileira, primeiro eu vou em valor de mercado, tá bom? Pelo menos ali acima de 10 bilhões. Então eu vou botar aqui o valor de mercado, pelo menos 10 bilhões, né? Mais um zero. Beleza. Então agora já filtrou para 783 símbolos. Aqui aparece. Só que tem muita ação americana aqui também. Vamos tirar elas, porque elas têm pouca liquidez e opções, então nem adianta. Eu venho aqui em índice e coloco índice Bovespa. Isso aí eu já consigo encontrar as maiores ações mesmo. Aí já temos 50 candidatas, beleza? Dentro dessas 50 candidatas, quais é que tem aquele critério lá que a gente falou de ROI, por exemplo? Aqui está o ROI, é Return on Equity, retorno do equity, retorno para o acionista, né? Então você clica ali, pelo menos ali, né, acima de 20%, né? Acima de 20% já dá um bom critério aí pra gente. E aí já desceu para 15. Aí você pode seguir fazendo esses filtros e encontrar, por exemplo, uma ação que não tenha dívida, e aí por aí vai, margem e tudo mais. E aí você encontra candidatas aqui possíveis para você operar opções e ter mais tranquilidade. Veja que aqui não tem nenhuma bucha, não tem alguma ação horrorosa que está despencando ao longo do tempo. Faça esse desafio aí para você. Dá uma olhada nas ações do Itaú, dá uma olhada nas ações da Sabesp, ou mesmo aqui da Porto Seguro, né? Dando uma olhada nas ações, você consegue acompanhar que, pô, são empresas que estão subindo ao longo do tempo, né? Pelo menos não são catastróficas. A Sabesp, por exemplo, né, em um ano 35% de alta na ação, não estou falando da opção aqui, 6 meses 13%, 5 anos 300 e tantos por cento. Então ela não teve um período muito negativo, né? Porto Seguro também, se a gente abre aqui no horizonte de 10 anos, 308%, no último ano ela ficou no 0 a 0 e tal. Então assim, são empresas que você não vai ter nenhuma surpresa muito negativa, tá? Claro que olha só, ninguém sabe do futuro, né? O que eu falo aqui é a minha opinião, baseada em lições educacionais que eu aprendi. Nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Vamos ter essa maturidade, beleza? Então a ideia é simples aí. Eu não caço trade no escuro, né? Eu tenho um mapa, eu tenho um filtro, eu utilizo critérios, racionalidade para encontrar ações candidatas para a gente vender opções em cima, ok? Terceiro filtro, tendência de alta. Eu não vou operar opções de uma ação que está caindo. Então eu tenho que o quê? Olhar a tendência. Assim como você não precisa ser um expert em fundamento, você também não precisa ser um expert em gráfico, não, tá? O que você tem que saber é o seguinte: a ação no gráfico diário, né? No gráfico mais usado, se você abrir um gráfico, ele vai abrir no gráfico diário, ela está fazendo topos e fundos ascendentes, ela está subindo ao longo do tempo. Se ela estiver formando topos e fundos ascendentes, significa que ela está em tendência de alta. E principalmente se ela estiver no gráfico semanal, né? O Szinho ou o W, dependendo do software que você estiver usando de análise, ou no Profit também tem. Então, melhor ainda, significa que a tendência primária é de alta. E isso que você vai querer para não ter problema pela frente. O GPA, por exemplo, a Ultrapar, que estava naquela lista que eu mostrei, por exemplo, ela está em tendência de alta no gráfico semanal, né? Então, olha só, ela formou esse topo acima desse. Então, assim, a gente não tem que ser muito expert em gráfico, é só você analisar no semanal e ver que se a ação ela vai subindo ao longo do tempo, ela tem lucratividade subindo, tem ROI, te dá mais segurança, você não cometer igual eu cometi em CSN lá em 2017. São dicas preciosas que eu trago para você aqui, 0800 aqui no YouTube. Mesma coisa Porto Seguro, né, que estava também naquela lista. Essa lista vai mudando ao longo do tempo, você tem que estar sempre acompanhando. Assim como o gráfico também, né, vai pagando dividendo, vai criando uma certa distorção aqui nas linhas. Mas, cara, é isso, tendência de alta, né? Indiscutível também em Porto Seguro. Tem esse topo aqui para vencer, que é o topo onde ela está aí agora. É uma seguradora, então se você vende opções, você também é uma seguradora como se fosse. Então, tá tudo em casa, né? Então, esse tipo de ativo é muito mais saudável, em tendência, né? Olhando o gráfico, para você vender as suas opções com mais tranquilidade. Porque depois que isso aqui está resolvido, meu chapa, é muito mais tranquilo você montar uma estratégia, né, nessas categorias assim. Eu não quero lutar contra o mercado, eu quero fazer trades que eu tenho mais probabilidade. Eu quero entrar com mais assertividade. Não vou ficar tirando para tudo quanto é lado. Sou Rambo, não. Você, como trader ou como investidor, você tem que ser sniper, não é Rambo, não é ficar tirando para tudo quanto é lado, não. Quem gosta de Rambo é a corretora, não é não? Operando, compra, vende, compra, vende, compra, vende, carteira semanal, a sala de sinais. Você é investidor, vamos trabalhar com a cabeça,
fazendo boas escolhas, operar menos, operar melhor. E o quarto filtro e último é você esperar uma correção. Não adianta também entrar na cabeça do cavalo ali com o bicho subindo, que também não compensa. Então, eu prefiro esperar a ação corrigir para entrar, né? Dei um exemplo agora há pouco aí de Porto Seguro. É um exemplo que tá tudo bom, os 3 filtros maravilhosos, mas no quarto, não. Tá precisando de uma correçãozinha, né? Então, eu gosto de esperar uma correção antes de entrar, assim, numa venda de uma put, por exemplo. Agora, se o ativo ele está esticado, eu gosto de, por exemplo, vender uma call, né? Igual a Engie estava muito esticada há um tempo atrás, alguns meses atrás, deu para embolsar um bom prêmio, o prêmio estava bem elevado também. Então você consegue, né, se aproveitar. Essa é a tática para você como vendedor de opções, do que ficar criando estratégias megazord, meu amigo. Slide com put, butterfly. Cara, o cara quer te vender manejo, só se for, para você entrar nas paradas dessas. Tem que usar a cabeça, né? Usar sua cobertura de investimentos para realmente gerar renda. Então as opções elas têm tempo. Você entrar no timing errado pode fazer você perder tempo. Então entrando dessa maneira, esperando uma correção, pode ser muito mais saudável para sua conta. Depois desses 4 filtros aí atendidos, aí sim eu olho para as opções. Percebeu a diferença? Primeira coisa, eu vejo o ativo, o fundamento, né? A empresa realmente ela tem bons fundamentos ou não? Segundo, faço o meu ranking, né? Dou aquela filtrada geral em cima de todas as ações, principalmente do índice Bovespa, que são grandes, têm liquidez, geralmente opções. Terceiro, eu vou olhar a tendência de alta. E aí, a ação realmente está performando no semanal? Está em tendência de alta ou não? E o quarto, eu vou esperar uma correção, né? Claro, estou falando de venda de put aqui na correção. Se estiver na alta ou lateral, a venda de call servindo ali como garantir o ativo também é bom. Mas começar a operar opções com a ação lá em cima, né, iniciar ali, pode não ser o melhor momento, tem que esperar essa correçãozinha. Então, vendendo opções, você consegue se utilizar de estratégias de ganha-ganha, né? Você tem maior previsibilidade. Pô, aceito vender essa ação nesse nível de preço, então vou botar o strike ali, naquele vencimento, né? Você já consegue lidar como se fosse um xadrez com as suas posições. Você consegue gerar fluxo de caixa, pô, vendendo já cai no dia seguinte na sua conta, você pode utilizar para recomprar mais ações. Você consegue montar estratégias no débito utilizando esse lucro, utilizar para o seu aluguel, sei lá, depende da sua maturidade como investidor, né? Você está começando agora, reinvista. Não fica pegando dinheiro igual eu fazia no começo, não para viajar, tá? Opções têm risco, claro, principalmente risco de oportunidade quando você está coberto. Você, por exemplo, vendeu uma call, você pode limitar uma alta, você deixa de ganhar. Esse é o caso da venda da call. Mas se você está coberto, isso te dá muito mais tranquilidade. Você troca a incerteza pela certeza. Esse aqui é o lance da venda de opções, cara. Se o vendedor do seguro tivesse certeza que você ia bater o carro e ele ia te vender o seguro, não ia, né? Mas ele não vende o seguro só para você, ele vende para você e mais outros 1000. E fazer essas vendas de opções nas ações certas, você tem grande chance de ganhar dinheiro ao longo do tempo. Compartilhei com você, meu amigo, basicamente um curso aqui em 15 minutos, sei lá quanto tempo vai dar esse vídeo. 0800, hein, porra? Mas se você quer ir para o próximo nível e aprender mais conosco na nossa comunidade, dá uma olhada na mentoria do Trader Raiz. Para você ficar por dentro de conhecimento profundo sobre opções, aulas ao vivo, nossa comunidade, ferramentas, ambiente completo para você se desenvolver como trader de opções. Por aqui a gente não fala de milagre não, tá? A gente fala do dia a dia, de consistência, o que tem que ser feito para chegar lá. Bons estudos aí para você. Mete bala nesse próximo vídeo, continua seu educacional aí sobre opções, perfeito? Aqui foi Felipe Figueira, grande abraço, valeu!